Olá família, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Estendendo a Pregação. Hoje a gente vai ter um episódio especial. A gente não conseguiu a presença do nosso pastor Fernando, então nós vamos ter um episódio especial hoje que a gente vai estar chamando carinhosamente de Comentando a Pregação. Um tempo pra gente fazer aqui no nosso podcast aquilo que a gente já faz nas nossas pequenas famílias, nos nossos pequenos grupos, que é comentar aquilo que foi pregado no domingo para que a gente possa ruminar e obter mais de Deus. Eu trouxe aqui o nosso convidado e também host desse podcast Café, que para o nosso bel prazer, ainda assim, faz teologia, então ele vai conseguir abençoar muito a nossa vida com entendimento, até porque eu entendo muito que a pregação desse domingo foi uma clara continuação daquilo que o Senhor tinha para nos falar na semana passada, beleza? Então vamos começar esse papo, acredito que vai ser abençoador na sua vida, tendo o pastor Fernando ou não tendo o pastor Fernando. Amém? Vamos nessa. Meu amigo, eu queria começar puxando aqui o texto de volta. Eu acredito que como a gente não tem o ministrante, então é muito importante a gente puxar o texto de volta aqui. E eu queria focar num aspecto específico, né? Só para te contextualizar, se você ainda não viu a pregação, inclusive corre lá, a gente já soltou como podcast no seu agregador de podcast favorito e também tem lá no nosso YouTube o culto completo. O pastor Fernando pregou sobre um momento específico na vida de Davi, onde que ele, por orgulho, procura fazer um recenseamento do povo para contar quantas pessoas estão debaixo do seu poder, para saber o quanto a nação cresceu, o quanto ela prosperou naquele tempo em que ele estava como rei. Ele é alertado por Joabe, um dos seus homens ali de exército, que não era para ele fazer isso, mas ainda assim ele segue. Em determinado momento aqui, você pode ir lá ler inteiro, o capítulo é 1 Crônicas 21, mas existe um determinado momento aqui, depois que tudo isso acontece, que o profeta vai avisar Davi que ele tinha cometido um grave erro. Davi se apercebe do que fez e ele diz lá em 1 Crônicas 21, capítulo 8. Então Davi disse: ó Deus, cometi um pecado terrível quando mandei contar o povo. Por isso, perdoa-me, o que fiz foi uma loucura. E aí, outro ponto bastante importante desse mesmo versículo é lá no comecinho, lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo, perdão, quando o escritor fala, né? Satanás quis criar problemas para o povo de Israel e por isso levou a Davi a fazer uma contagem do povo. Acho que aqui já tem um aspecto muito legal. Estava comentando com a Ali antes da gente sair de casa para vir gravar aqui, que a gente encontra essa passagem em outros lugares também, né? A gente encontra, na verdade, em outro lugar, lá em Samuel também, falando sobre esse mesmo episódio. E aí parece ter uma contenda meio teológica entre as duas coisas, né? Porque lá em, acho que 1 Samuel vai falar sobre que o Senhor tinha mandado que ele fizesse essa contagem, né? E uma das explicações possíveis para isso, dos entendimentos teológicos para isso é que tudo aquilo que até o pastor Fernando falou sobre isso ontem, tudo aquilo que o inimigo faz contra nós, que o Senhor permite que aconteça conosco, né? Sim. Não é simplesmente uma coisa a mesma coisa que acontece com Jó, por exemplo, né? Ele precisa pedir permissão para o Senhor até para tocar na vida de Jó. Isso é uma coisa assim pra gente não criar já problemas de entendimento com isso. Isso acontece lá, também se você quiser procurar para saber, em 2 Samuel 24, do 1 ao 25. E esse é um tema muito interessante, né? Porque nós somos instruídos aqui, né, pelo próprio pastor Fernando a falar do que o diabo, né, o que o Satanás, ele pode trazer para as nossas vidas, de que forma ele pode nos influenciar, né? Claramente a gente entende que tudo isso está debaixo, né, da liberação do Senhor, não de forma, como é que eu posso dizer aqui, não de forma que ele se agrade dessas coisas, mas assim, de forma a testar aquilo que está dentro do nosso coração. Entenda que naquele momento, Davi tinha um sério problema de orgulho, né? A gente falou muito sobre isso no podcast da semana passada, e eu acho que é muito do que está acontecendo aqui. Davi enche o coração dele de orgulho, justamente por conta daquilo que tinha acontecido, né? Tudo aquilo que ele tinha conquistado, toda a trajetória de Davi é realmente uma trajetória muito incrível, e depois ver que o povo está crescendo, prosperando nas mãos do governo dele, pode fazer com que isso se torne um motivo para que ele glorie-se no seu coração, né? Exatamente. A gente vê outros episódios também, particularmente eu estava refletindo muito a respeito desse ponto específico do orgulho dele, como que isso chegava para o coração dele, e a gente tem outro episódio também, por exemplo, Gideão, né? Que tinha uma pá de gente até ficar só com 300.
Porque enquanto tivesse muita gente, a galera ainda se gloriaria e diria, né? Foi por conta de nós, por conta das nossas mãos, né? E eu acho que esse é o primeiro ponto que a gente quer comentar aqui, enfatizar bastante, é como que o diabo pode nos influenciar. E a primeira coisa que a gente pode pensar, mano, eu acho que olhando para esse aspecto, é que o primeiro lugar onde ele vai nos influenciar é nas nossas ideias. Sim, né? Com certeza. Um paralelo bem interessante essas histórias todas, que é um clássico, é a história de Jó. Jó tinha tudo, Jó era fiel ao Senhor, fazia sacrifícios, etc. Mas ainda assim, o diabo veio acusar o Senhor, dizendo que Jó não, só era fiel ao Senhor porque ele tinha tudo. E Deus permite que o diabo fosse tentasse Jó, e nós conhecemos a história. É um clássico aí da Bíblia. E o diabo, ele intentou contra as ideias de Jó. Ele queria trabalhar na mente de Jó de forma que Jó negasse o Senhor. E o que tem de diferença em nós, de Jó? Acho que a única diferença é os tempos, tá? Porque o inimigo é o mesmo. O inimigo da nossa alma é o mesmo que era o inimigo daqueles tempos. Então hoje, Satanás, ele lança pensamentos intrusivos, ele quer trabalhar com sofismas dentro da nossa cabeça, ele quer trabalhar com ideologias, ele quer trazer estruturas de pensamento para dentro de nós que vão contra aquilo que o Senhor diz que é errado, aquilo que o Senhor dá como premissa, como lei, como moral. E o inimigo, o pessoal fala, né, o cão é ardiloso, porque ele tem essa articulação, ele consegue trabalhar, ele vai trabalhar na sua mente de uma forma totalmente diferente da minha, porque ele sabe qual que é a sua fraqueza, e ele sabe qual que é a minha fraqueza. Então, e o diabo, ele nunca vai fazer algo que não parta de um desejo genuíno do seu coração. Ele nunca vai tentar você, ele nunca vai jogar umas ideias, pensamentos na sua cabeça que não tenham nascido antes num desejo genuíno. Nossos desejos são genuínos no Senhor, porém eles estão corrompidos por conta do pecado. E o diabo, ele se aproveita disso e pega aquilo que é lícito, aquilo que é genuíno, aquilo que foi gerado em nós pelo Senhor, e distorce aquilo como um sofisma e planta isso na nossa cabeça. Saca? Então, tipo assim, eu penso que ter um certo tipo de conduta não é pecado. E de fato, às vezes não é pecado. Mas moralmente dizendo, aquilo não agrada o Senhor. Não pode ser que seja lícito, mas é algo lícito que me rouba do Senhor. Mas é uma ideia, é um pensamento, é uma estrutura, uma cadeia que já foi plantada em mim. E se eu não tenho o Espírito Santo para reconhecer isso dentro de mim, eu continuo com aquela prática e continuo desagradando ao Senhor. Até o momento que essa prática ela se torna algo pecaminoso até. Ela vai deixar de ser algo lícito em um determinado ponto e vai começar a se tornar algo pecaminoso. Por quê? O meu pensamento ele já vai estar cauterizado. Porque eu vou achar que aquilo é normal, é lícito, não estou prejudicando ninguém, não estou pecando contra o Senhor, minha consciência não está pesada. Entende? E aí eu deixo de estar sensível à voz do Espírito Santo e começo a me apoiar só naquela estrutura de pensamento. Acho interessante nisso que você falou, mano, que tem momentos, né? Eu acho que um dos grandes exemplos disso é quando Paulo vai falar lá sobre as comidas oferecidas, sobre coisas nesse sentido, né? Que eu entendo que a galera tava tentando usar alguma coisa que era lícita, só que muitas vezes aquilo que tem no nosso coração é ilícito, né? Até porque se você pensar nessa cena aqui que a gente tá vendo em Crônicas, no caso de Davi aqui, se você olhar lá atrás, enquanto o povo estava no deserto, mas você vai ver em Números principalmente, que é um livro de números, tem várias vezes que o povo é contado, né? Então por que naquele momento era ruim? Naquele momento é ruim porque os motivos do coração de Davi eram ruins. Sim. E aí, tipo, muitas vezes a gente pega essas coisas, né? Tem um amigo que ele falava muito sobre isso, né? Sobre o posso ou não posso. Toda vez que a gente começa com essa história de posso ou não posso, não num sentido, tipo assim, genuíno de querer aprender, mas num sentido de, tipo assim, ele tá fazendo, eu posso ou eu não posso? Aquele ele tá fazendo, eu posso ou não posso, tá ligado? Quando a gente começa a gerar um coração que seja carregado por essas coisas, muito possivelmente, até aquilo que é lícito, a gente tá corrompendo com algum outro motivo ruim. Principalmente daquilo que diz a respeito dos frutos do Espírito. Porque quando isso nasce dentro da nossa comunidade, vou usar um exemplo bem tangível para que fique bem claro assim, né? Dentro da comunidade cristã a gente sempre tem aquela questão, né? Pode beber, não pode, e pode isso, pode tatuagem, não pode essa roupa, não pode, tudo mais, sabe? Tem todas essas questões
que muitas vezes nascem de lugares que são lícitos, sabe? Uhum. Nascem de questionamentos que são lícitos e brotam da palavra do Senhor. Só que elas brotam da palavra do Senhor no coração, às vezes, de pessoas que eu já estive nesse lugar, de querer te apontar e dizer, mano, você não pode estar nessa oposição. Porque você tem isso, você tem aquilo, você tem essa conduta, esse comportamento, que são lícitos, mas eu tô querendo apontar isso na sua vida. Querendo causar contenda com isso. Uhum. Acho que esse é o primeiro ponto, porque, tipo, dentro desse momento, e eu talvez acho que é um dos mais perigosos, porque é nesse lugar, mano, onde eu acredito que o inimigo, ele entra, assim como ele entrou aqui no povo de Israel, no meio do povo de Israel, para causar um estrago do tamanho da quantidade de pessoas que morreram naquele momento por conta daquele recenseamento. Uhum. Era só uma contagem da galera. Às vezes é só, tipo, tô falando ali, ó, tá bebendo ali, hein? Tá usando uma roupa estranha ali, hein? Mas na verdade você tá trazendo tanta contenda, tanta dissensão pro meio do corpo de Cristo, que, tipo assim, eu acho que o sacrifício, né, comprar o campo ali que ele comprou do Araúna, seria pouco, né, pro quanto que a gente causa de problema, às vezes, quando a gente traz essas questões, né, quando a gente deixa o inimigo nos influenciar nas nossas ideias ao ponto de a gente transbordar isso pra comunidade, né? Sim. E Davi, ele era conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Davi, ele é o cara que tinha um coração contrito e quebrantado diante do Senhor. Só que eu acredito que quando Satanás intentou contra Davi, é Deus trazendo Davi para o lugar de volta. Porque Davi encheu o coração de soberba, ele encheu o coração de orgulho, de arrogância, de prepotência. Não digo contra o Senhor, mas digo contra todos os outros impérios, todos os outros que ele venceu, que ele passou por cima. Porque Davi tinha uma plena consciência de quem era o Senhor. Davi, eu acho que em nenhum momento ele quis desrespeitar o Senhor. Mas ele quis sentir o prazer da conquista. Ele tomar quis pra si essa tomar glória, para né? si uma glória que não era dele. E quando ele manda contar o povo, e ele recebe esse número de volta, pode ser que Davi tenha sentido uma falsa paz, uma falsa felicidade que ele mesmo produziu, dizendo assim, eu consegui tudo isso, mas se esquecendo de quem tinha dado vitória para ele. Mesmo Davi sabendo quem era Deus, em algum determinado momento, ele se esqueceu quem era o Senhor. E aí ele manda fazer essa contagem, e aí o Joabe fala, cara, isso aí vai dar muito ruim. Sim. E realmente deu, né? E tem muito a ver, mano, com o que você pregou na semana passada a respeito de estar cego. Eu acho que esse é um dos claros casos, assim, na palavra, onde o Senhor mostra alguém como a igreja de Laodiceia, que é alguém que tá ali, que foi escolhido, que é segundo o coração dele, mas que tá cego. Tá sendo cegado por um orgulho, tá sendo cegado por alguma coisa. E naquele momento, mano, eu acredito que essa cegueira toma conta do coração dele. Porque, como você disse, eu não acredito que ele tá tentando tomar um lugar que é do Senhor. Tipo assim, tá querendo se engrandecer contra o Senhor. Mas ele tá cego a respeito do que ele tá fazendo, da pobreza dele. Ele tá, talvez, esquecendo o que aconteceu alguns capítulos atrás do pecado dele. Talvez ele tá esquecendo, tipo, que ele era só um pastor de ovelhas e quem colocou sobre ele essa carga de responsabilidade, quem o ungiu, quem o levou para esse lugar, quem o concedeu vitória em todos esses ambientes foi o Senhor. E aí, eu também tenho uma visão bem, lá, trazendo Apocalipse, né, pra cá, daquilo que o Senhor faz. Obviamente é muito triste o final do capítulo aqui em Crônicas, sobre quantas pessoas morrem e a consequência que isso tem para todo o povo, mas também o quanto o Senhor trata, né? Porque o relacionamento entre Samuel, né, o capítulo lá de 2 Samuel, onde o escritor vai dizer que o Senhor permitiu, e o capítulo aqui de Crônicas, onde o escritor vai dizer que Satanás queria intentar contra o povo, o ajuntamento entre essas duas coisas é a graça do Senhor, né? Tipo assim, o Senhor corrigindo aqueles a quem ele ama. Sim. Mostrando, tipo, na figura de Davi ali, um ensinamento para que o povo não se engrandecesse contra ele, para saber de quem veio as suas vitórias, para ter essa história relatada, porque se você pensar de certa forma, mano, esse é um conflito. É claramente um conflito interno de Davi que tá se transpondo para todo o povo. Mas naquele momento onde ele ergue o altar, onde a gente chega até os finalmente ali dessa questão, ele é tratado. Sim. Ligado? Davi, ele, quando ele é intentado e ele comete o pecado, que nem você falou, ele fica cego por um momento. E aí quando Deus manda
o vidente dele lá, o profeta dele, confrontar o pecado de Davi, Davi ele recobra a consciência e se arrepende. E aí, dentro disso, se a gente perceber no texto, Davi parece que tem os olhos abertos. Porque quando ele se arrepende e fala assim, Deus, eu pequei, fiz uma besteira. Ele olha para Jerusalém e ele olha um anjo com uma espada levantada, pronto para ceifar o povo. Depois de acho que 2, 3 dias, se não me engano, 3 dias, isso, 3 né? dias. 3 dias de juízo de Deus sobre a terra. E, cara, ele consegue enxergar esse anjo, esse juízo de Deus colocado sobre a cidade. E ele corre até o lugar, né, que é lá na eira de Araúna. E Davi reconhece que teve uma péssima ideia. Uma péssima decisão, uma péssima escolha. Porque uma ideia em si, ela não é uma escolha não externalizada, né? Ela, ainda assim, ela não é uma escolha que está internalizada em nós. Então, quando eu coloco essa ideia em prática, que foi o que Davi fez, automaticamente eu vou ter consequências, sejam boas, sejam ruins. Então, uma ideia, ela é uma ação ainda não externalizada. Então, Satanás plantou uma ideia em Davi. Satanás planta ideias em nós. E muitas das vezes, não sei se acontece com você, mas comigo acontece quase todo dia. Às vezes eu me pego fazendo coisas que eu falo assim, por que eu tô fazendo isso? Eu tenho um pensamento, horas depois, ou no final do dia, eu me pego fazendo coisas que eu tinha pensado mais cedo. Eu falo, mas por que eu tô fazendo isso? E aí eu já prontamente eu falo, Senhor, me dá graça, porque eu não tenho força, porque caminhar daqui pra frente, isso aqui vai dar muito ruim. Daqui pra frente só pra trás, né? Daqui pra frente só pra trás. É o determinado momento onde o pastor Fernando falou muito sobre isso, onde a gente é influenciado, né? Onde a gente pega, e já passando para um outro âmbito, né, de como Satanás influencia os nossos conceitos. Sim. Né, porque a gente tem uma ideia sólida, eu acredito, né, eu acho pelo menos, a gente está no caminho para conhecer o Senhor todos os dias, mas a gente tem uma ideia sólida de como as coisas precisam ser, de como elas se parecem. E se a gente não tem, inclusive fica aí o convite, Mateus 5, 6, 7, para entender de como essas coisas, o conceito de como essas coisas precisam ser. Só que muitas vezes, isso acontece até em outros âmbitos, só para ficar bem tangível, assim, bem mastigadinho. Por exemplo, às vezes a gente vê, e isso acontece em diversos lugares, mano. Publicidade é basicamente só isso, né? Tipo, você vê uma pizza de manhã passando num anúncio, chega em casa de noite. Inclusive, falei pizza, agora eu ativei a sua fome, desculpa aí. Aí você vai chegar em casa de noite e falar, mano, eu preciso de uma pizza, tá ligado? Não é aquela necessidade foi colocada dentro de você. Projetada, né? Projetada. E aí, tipo, como isso pode influenciar os nossos conceitos? Porque apesar da gente saber, e, mano, você falou que isso acontece com você, isso acontece comigo pelo menos umas 100 vezes no dia, tá ligado? De quantas vezes a gente sabe um conceito da palavra do Senhor, a gente tem noção, por exemplo, não das coisas que são tangíveis, né? O pastor Fernando também falou muito sobre isso ontem. Não é do não matar, não é do não roubar. É tipo assim, é do não darás falso testemunho sobre alguém. Sobre coisas que são menos... Sabe, que a Constituição brasileira não ia olhar pra você e falar, você vai ser preso, hein? Você vai ser preso por conta disso aqui. Porque ninguém vai ser efetivamente preso por cobiçar a mulher ou a propriedade do próximo. Exatamente. E eu acho que tem esse olhar, né? Tipo, é mais do que mudar uma ideia do que podia acontecer ali no momento, mas é mudar todo um conceito. É subverter um conceito da palavra de Deus a fim de que ele se torne completamente outra coisa no final. Tipo, de dizer, não, eu posso, tá ligado? Pensa no pensamento de Davi, eu posso fazer isso aqui, eu sou o rei, tá ligado? Nós temos... o conceito ele tá totalmente atrelado à nossa cadeia de pensamento. Aquilo que nós formamos durante toda a nossa vida dentro de nós. Então, quando nós temos conceitos, nós consolidamos esses conceitos durante todos os anos da nossa vida. Então, é por isso que é muito difícil nós abrirmos mãos dos nossos conceitos e adotar conceitos de outro. Mesmo que esses conceitos sejam do próprio Deus. Porque isso vai de encontro a algo que foi construído dentro de nós durante muitos anos que a gente permaneceu longe da presença de Deus. E quando ele vem quebrando esses conceitos, esses fundamentos, vamos pensar num prédio, né? Sou engenheiro, a gente tem costume de falar sobre construções, etc.
Um prédio, ele não cresce, ele não acontece de cima, da laje da caixa d'água para a fundação. Não, ele começa da fundação até a última laje. E essa fundação, dependendo do solo que ela é colocada, ela tem que ser uma fundação muito profunda. Porque senão esse prédio ele vai cair. E o mundo, a sociedade, enfim, os agentes externos, eles não têm problema nenhum de colocar uma fundação profunda em você para que você não se aparte dos conceitos deles. Já a Bíblia, ela tem o verdadeiro fundamento. E ela é mais profunda mesmo que a terra seja boa. Ela é mais profunda do que as estruturas, as fundações humanas, as fundações que nós temos lá fora. Mas uma fundação sobrepor a outra é muito complicado. Exige uma obra de engenharia muito complicada, muito complexa. Então Deus ele vem demolir esses fundamentos. Não que seja impossível para Deus sobrepor uma a outra, mas Deus ele quer destruir os fundamentos, os conceitos enraizados em nós. Ele quer retirar todo esse entulho, arar a terra, deixar uma terra boa, fértil, para que quando ele colocar o fundamento dele, esse prédio ele não se abale. O Senhor ele vai cavar até encontrar uma rocha, e sobre a rocha ele vai edificar uma casa. E na Bíblia fala sobre isso. E esses são os conceitos do Senhor. Você deu a indicação do Sermão do Monte. Esses são os conceitos que todo cristão deveria carregar, enraizar dentro de si. Mas nós, por estarmos sempre em franca rebelião, Senhor, por conta da nossa natureza caída, nós não conseguimos reconhecer isso, nós não reconhecemos a nossa pobreza de espírito, nós achamos que somos autossuficientes, mas isso é uma ilusão que nós temos. Nós acabamos querendo sobrepor isso, subjugar os conceitos de Deus, porque nós achamos na nossa razão humana que nós, de alguma forma, estamos sendo certos. Não é à toa que nós encontramos milhões de testemunhos aí fora dizendo assim: eu sou uma pessoa boa, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não prejudico ninguém, eu não sonego imposto, eu saio da minha casa, vou pro meu trabalho, do meu trabalho eu vou pra minha casa, faço as coisas, não brigo com o vizinho, não brigo com família, tudo bem, meu casamento vai bem, meus filhos vão bem. A pessoa ela tem um conceito, ela tem uma ideologia dela ali colocada. Agora se eu falar assim pra ela assim: beleza, mas você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador? Não, eu nem acredito. Se eu falar pra essa pessoa que se ela não se arrepender, ela tem uma propensão enorme de ir pro inferno, ela vai ficar maluca. Ela vai ficar maluca, porque ela tem um conceito formado. E quando eu venho com o conceito do reino, que ele é maior e soberano sobre todos os outros, aquela pessoa ela não vai querer aceitar. A não ser que seja pela obra do Espírito Santo de convencimento. Mas no primeiro instante, aquela pessoa ela vai ficar maluca. Ela vai dizer: como assim eu vou pro inferno? Porque se eu não faço nada de errado, como que eu vou pro inferno? E você falou de fundação, né, maninho? Eu acho que tem... Acho não, né? A gente também falou sobre o Sermão do Monte aqui. E muitas vezes essa pessoa hipotética que a gente tá trabalhando aqui, mas, mano, sobre mim. Falando sobre mim mesmo. Quando muitas vezes você acha que você é bonzinho, né? E isso é uma particularidade de quem nasceu na igreja. A gente tem muito esse olhar de eu sou muito bonzinho, tá tudo bem aqui, tá ligado? Muito por conta de ter aprendido a bater essa meta espiritual, tá ligado? De você, eu não tô matando, não tô roubando. Só que aí, o lugar onde o Senhor aprofunda as nossas raízes, onde ele começa realmente a quebrar esses conceitos, é um lugar onde ele diz, literalmente, você não precisa cometer o pecado que você diz que você não vai cometer. Aquilo que já nasceu no seu coração já é o suficiente, tá ligado? Você não precisa matar, você só precisa odiar, tá ligado? Você já cometeu um assassinato, você não precisa adulterar. O seu olhar vai te condenar em relação a isso. Sim. Então, esses caminhos muito mais profundos, além do, claro, né, que você estava falando especificamente de ser assenhorado por Jesus, de conhecer e de reconhecer Jesus como seu Salvador, mas tem um outro aspecto, que é, na minha interpretação aqui, é o que acontece com Davi. Não era só sobre cumprir uma lei. Até por isso que Jesus vem e diz, né? Eu não tô aqui para revogar a lei, mas tô aqui para dar o sentido completo dela. Sim. Porque naquele momento ele podia pensar, mano, tô em dia com a lei, tá tudo bem aqui.
Só que a raposinha que tinha se infiltrado no coração dele e foi crescendo em grandes túneis dentro do coração dele, como orgulho, já estava tomando um espaço gigantesco. Sim. E aí é o lugar, né? A gente já falou disso aqui várias vezes, eu lembro de ter falado isso com o pastor Ademir aqui no Estendendo a Pregação. Mas existem também muitos outros lugares, né? Da gente perceber que, mano, tem determinados momentos que essas raposinhas estão tomando espaço demais e que a repreensão do Senhor é amor para que a gente não seja consumido. Quando o anjo para e o Senhor fala, já basta, é para que nós não sejamos consumidos, tá ligado? Apesar de, tipo, nesse caso ter um conceito muito grande ali sobre as pessoas que morrem e tudo mais, e daria toda uma outra conversa sobre isso, mas é nesse lugar, mano, de entender que, tipo assim, não é só sobre aquilo que é tangível, mas também por aquilo que entra no nosso coração e que muitas vezes a gente não percebe, que é o lugar onde os nossos conceitos começam a ser mudados. Ideias que vão entrando e que vão mudando os conceitos daquilo que a gente já tem, para quem já tem, e coisas que não existem, né, sobre a fundação. É os nossos pecados inconscientes, né? O salmista vai dizer que pro Senhor perdoar aqueles pecados que ele comete inconscientemente, mas também que o Senhor perdoe os pecados que ele comete conscientemente. Dentro dos nossos conceitos, nós acabamos pecando sem querer. Eu tenho o costume de falar que todo pecado ele é premeditado. Mas existem pecados que nós cometemos sem nos aperceber. E se não for pela luz do Espírito Santo em nós, de revelar isso para nós não temos condição de nos arrepender. Porque nós não percebemos. E às vezes o meu conceito ele serve como uma régua. O meu conceito ele vai medir você de uma forma porque no meu conceito eu sou aprovado. E aí essa aprovação, esse conceito ele se torna uma régua onde eu começo a medir os meus irmãos. Onde eu começo a medir a minha esposa, onde eu começo a medir os meus amigos, onde eu começo a medir o pastor, o diácono, começo a medir todos aqueles que estão à minha volta. Até a minha família, que não é cristã, eu começo a medir. Só que aí eu já coloco até uma escala negativa. Entendeu? Então, esses conceitos, eles nos levam a pecar porque eles nos colocam numa posição de superioridade às outras pessoas e nós nos colocamos, nós tipo falamos assim, Senhor, dá uma licença do seu trono aí que eu vou sentar, que eu preciso analisar o fulano aqui, eu preciso analisar essa pessoa e eu acho que ela não tá muito legal e você é que não sabe de nada. Sem perceber que a gente é pobre e nu. Cego e miserável e está nu, né? E uma coisa muito interessante que eu vou deixar você falar, é sobre o nosso pecado. Como que o nosso pecado afeta as outras pessoas? Meu Deus! Cara, acho que a gente tem bastante exemplo disso. A gente pode ir para a Bíblia, claramente, de entender essa situação de Davi é uma clara situação disso. Mas eu queria puxar, mano, uma pregação muito antiga que, se você não assistiu, procura aí, da Li falando sobre Jonas no ano passado. E, cara, tem esses dois aspectos. Quando Jonas decide que não vai pregar para uma cidade porque ele sabe que o coração do Senhor é perdoador e que vai salvar aquela cidade, tá ligado? Eu quero que essa galera morra, eu quero que essa galera queime, tá ligado? De Jonas. Exatamente, sabe? Tava doendo no conceito dele, tava doendo no nacionalismo dele, que impedia ver uma nação que não era sua salva pelo mesmo Deus que ele. Enquanto, mano, ele não percebia que aquela escolha que claramente não era influenciada pelo Senhor, até porque não pregar a palavra do Senhor claramente não é uma coisa que foi influenciada pelo Senhor. Exatamente. Enquanto ele não percebia, mano, que aquela influência dele, que aquilo que ele estava influenciando aquelas pessoas faria toda a diferença. Uhum. A gente tem tanto essa influência negativa, né? Tipo, que é o que aconteceu no caso de Davi, de morrer tanta gente ali, tanto desse lado, desse aspecto de Jonas, que ele tinha nas mãos uma mensagem de salvação para entregar. E que ele decidiu que não ia entregar por conta de conceitos que existiam no coração dele. E, mano, eu acho que é o limite das nossas ações, sabe? Muitas vezes a gente não se apercebe, a gente tá falando disso desde o começo do podcast. Eu acredito que o Senhor tem muito para tratar com a gente como comunidade, sabe? Estendendo isso para PF, estendendo isso para outras discussões, mas o quanto a gente não percebe a nossa influência quando, por exemplo, a gente não mata um ciclo de fofoca, tá ligado? Quando alguém vem falar de algum irmão da comunidade, algum amigo para você, e você não mata aquele ciclo em você. Tá ligado? Quando a gente muitas vezes por exemplo, dentro do casamento,
quando a gente tá sofrendo de alguma coisa que tá acontecendo ali dentro, porque existem demandas dentro do casamento, claramente, quem é casado sabe aí. Mas assim, você prefere não tratar aquilo. Você prefere não tratar o que tá acontecendo dentro do seu coração e ver a casa sendo destruída. Mano, quantos lares nós temos destruídos por conta de alguma das partes, por exemplo, como homens ou mulheres, que decidiram se desconectar da família como um todo? Quanta influência gerada sobre o coração dessas pessoas. Existe um filme, O Caso de Cristo, que é muito bom, é um filme extremamente recomendável aí, onde tem um momento, só para contextualizar, um jornalista que está entendendo, está pesquisando para verificar se a história da Bíblia é verdadeira, e tem um momento que ele começa a se questionar por que os autores e filósofos como Nietzsche, e Li me corrija aí se eu estiver errado, eu acho que é o Nietzsche, por que ele vai criticar tanto a existência de Deus, e a pesquisadora que está apoiando ele nesse momento fala, é porque ele não tinha um pai. Ligado? Todo o conflito de Nietzsche é porque ele não tinha uma figura paterna ali onde ele pudesse reconhecer Deus como pai. Mano, eu entro em completa crise porque o Senhor tem nos colocado, nos dado o privilégio de estar em lugares que nós não merecemos. Eu não mereço ser esposo daquela mulher que tá ali. Eu não mereço ser teu amigo, mano. E eu não tenho condições de chegar aqui e de pegar as minhas maldades, as minhas mazelas e querer influenciar essa relação ao final dela. De querer Não, eu não dou conta de você, eu dou conta, só vou prestar conta dali pro Senhor, de você não. Mas tipo assim, como é que eu vou chegar pro Senhor? Eu deveria entregar uma noiva santa, imaculada, uma esposa santa, imaculada, e eu vou chegar lá, tipo, mano, eu destruí a vida dela, tá ligado? Essa é a minha influência sobre a vida dela. Por exemplo, a minha influência sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida da minha cunhada, que são mais novos que nós e que muitas vezes bebem da fonte daquilo que a gente está produzindo, tanto aqui como comunidade, mas também daquilo que nós somos em casa. Sim. Tá ligado? Eu não tenho nem esse direito de destruir aquilo que o Senhor nos deu por bondade e por misericórdia. E quantas vezes, mano, a gente se coloca nesse lugar de Davi, de escolher, eu vou pecar. Eu sei que isso vai ter consequências pra minha família, eu sei que isso vai ter consequência pra minha mulher, eu sei que isso vai pesar, por exemplo, na cabeça, eu tô usando o meu exemplo particularmente, na cabeça dos meus irmãos, tipo, como que eles vão entender isso e colocar o evangelho de uma maneira contextual. Eu sei que isso vai pesar. Eu sei que isso vai pesar na minha relação contigo, eu sei que isso vai pesar, sei lá, na minha relação com o Gustavo lá, que é meu vizinho. Mas, mano, eu não me importo, tá ligado? Vem um Joabe, às vezes esse Joabe é a Leandra, ele chega e fala, ó, vai dar ruim. Esse negócio aí vai dar ruim. E mesmo assim, mano, a gente, nas nossas maldades, a gente continua querendo criar toda essa influência, porque muitas vezes a nossa influência não é sobre só aquilo que nós falamos. Não é sobre só aquilo que eu te digo. Café, ó, eu vi, sei lá, o Gabriel fazendo X ou Y coisa. Isso vai continuar em você. Mas também a influência que eu tenho, cara, é de destruir aquilo que tá sendo gerado entre nós. Que não é meu, cara. Foi nos dado por dádiva pelo Senhor. Nossa relação é dada por dádiva pelo Senhor. Davi tinha uma dádiva que foi concedida a ele. Um reino que foi concedido a ele que não lhe pertencia. Não fazia sentido fazer aquela contagem, porque aquele reino não pertencia a ele. E por não pertencer a ele, ele também não tinha o direito de destruir. Por conceitos, né? Por conceitos. E nós vemos que que nem nós estamos falando, né? O conceito, ele leva... Um conceito mal colocado, ele leva um pecado. E esse pecado, ele tem consequências. E essas consequências, elas não atingem somente a nós, somente o indivíduo que pecou. Nós temos esses pecados reverberando nas pessoas ao nosso redor. Cara, quantas vezes nas quintas-feiras vocês ouviram eu compartilhando o pecado com vocês, confessando, sendo tratado? Aquele pecado, a partir do momento que eu externalizava ele para vocês, ele deixava de ser só meu. Ele começou a ser de vocês também. Ser dos amigos, ser daqueles que compartilhavam a dor. E as consequências desses pecados, eles reverberavam em vocês. Porque vocês tinham que ter paciência, vocês tinham que ter mansidão, vocês tinham que ter benignidade, longanimidade, vocês tinham que ter todos os frutos do Espírito para aguentar um cara que toda semana estava vindo confessar o mesmo pecado. E isso é pesado, isso é chato. E isso também gera uma reverberação, uma consequência, por exemplo, na minha esposa. Ela é totalmente afetada por aquilo que eu faço de errado. Porque muitas das vezes isso é externalizado nela. Eu sou responsável. Que nem você falou, eu sou responsável
por manter ela viva ou matar ela. No sentido espiritual que eu tô dizendo. Emocional também, né? Eu tenho toda a capacidade de destruir o psicológico dela ou de fortalecer. Mas isso vai depender do quanto de pecado eu cometo e de quanto esses pecados eu não me arrependo. Porque a Stephanie é muito guerreira, mano. Todos esses 9 anos que a gente tá junto, foram muitas coisas que nós passamos e a Stephanie é guerreira. E hoje eu tento ser o melhor marido pra ela porque eu sei que aquilo que eu fui eu já não sou mais. Então eu preciso parar de deixar que o meu pecado atinja ela. E para o meu pecado parar de atingir ela, eu preciso fazer o quê? Parar de pecar. Isso é muito difícil, mas o Espírito Santo, ele tem inspirado, ele tem dado forças. Não é sempre que, cara, se eu falar para você que eu não peco, nunca mais pequei, eu vou mentir. E aí já é outro pecado para conta. João te olhando. Já é outro pecado para conta. Mas nós, trazendo um paralelo com a história de Davi, nós temos relatos, né? Não só esse do povo, mas um filho de Davi morreu por conta do pecado. Uma vida gerada por ele morreu. Talvez aqueles 70 mil que morreram, não vou dizer assim, não sendo cruel, mas não foram tão dolorosos para Davi como foi perder um filho. Mas ainda assim Davi sentiu a dor da perda, de perder todas aquelas pessoas, e ainda mais saber que o sangue daquelas pessoas estava na mão dele. Então o pecado de Davi não foi castigado somente nele. As consequências não veio somente nele. Tanto que ele fala para Deus, para que Deus castigue ele e a família dele. Mas Deus mostrou para Davi que ele era o rei. Se a decisão dele afetava todo o reino, o pecado dele também iria afetar todo o reino. Davi matou o melhor amigo para poder ficar com a mulher dele. Davi afetou alguém do reino. Aí, mais pra frente, Davi peca novamente e ele afeta novamente todo o reino. Então, o nosso pecado, mesmo que ele esteja oculto, mesmo que a gente não confesse ele pra ninguém, nem para o Senhor, no dia que ele vier à tona, ele não vai afetar só você. Ele vai afetar todo o seu círculo. As pessoas é tipo uma bomba atômica. Vai ter muito mais potência para quem tá perto, mas vai atingir também aqueles que estão um pouco mais distantes. E eu não tentando ser reducionista aqui, e nem tipo assim tentar diminuir ou aumentar esse texto, mas mano, também de prestar atenção nas pequenas coisas, sabe? Eu entendo, por exemplo, que a gente tá falando aqui de coisas muito sérias, tá ligado? Só que tudo na palavra de Deus é sério, tá ligado? Então, acho que desde aquele rolê que você, tipo assim, da sua avareza, muitas vezes você tem, tipo, não posso ficar sem determinada coisa. Isso é uma coisa que eu falava pros meus irmãos, né, quando a gente morava junto, é que se faltar, vai faltar pra todo mundo, tá ligado? Um exemplo bem tangível, bobo, mas é bem tangível, tipo assim, mano, a gente tem uma fonte de grana. Se você usar demais aqui, vai faltar pra todo mundo, tá ligado? Ou até em outros aspectos, tipo assim, a gente falou sobre a questão de pecados mais estruturais, né, tipo sobre como traição e coisas nesse sentido. Você tem muitos outros lados ali, tipo, se você fizer, você vai afetar todo mundo. E é por conta de algo que nasceu em você, tá ligado? Mas eu queria terminar aqui, e não que eu queira pregar, queria repregar o que o Fernando já pregou, mas eu queria convidar, a gente tá fazendo um episódio diferente aqui, eu queria convidar você a refletir sobre Hebreus 4. E é uma palavra que tem queimado no meu coração e eu queria trazê-la aqui. Lê em casa, por favor, depois de terminar esse podcast. Não dá pra ler aqui, senão a minha diretora ali vai me matar por causa do horário já. Mas lá ele fala sobre o sumo sacerdote que nós temos e sobre a confiança com que nós precisamos nos achegar, tá ligado? Eu entendo, mano, que só se achega com essa confiança quem tá no estado que Davi tava lá no versículo 8 de 1 Crônicas 21. Ó Deus, cometi um terrível pecado quando mandei contar o povo. Por favor, perdoa-me. O que fiz foi uma loucura.
só consegue se achegar nesse lugar, apesar de ele estar disponível a todos, só se achega nesse lugar com confiança quem tem essa convicção, tá ligado? Então, queria terminar esse podcast ministrando sobre a sua vida uma palavra de confiança, porque eu acho que foi o Sidney algum tempo atrás que pregou aqui, ou se não foi algum outro pastor que não é aqui da nossa comunidade local, né? Falando que o Senhor poderia fazer tudo sozinho, né? Mas ele escolhe ter a nossa companhia, a nossa colaboração no plano de salvação, na congregação dos santos como um todo, mesmo sabendo que no meio do caminho a gente vai quebrar uns pratos, a gente vai destruir umas coisas, e não que isso seja certo, porque esse não é o nosso alvo. Mas que o nosso coração está implicado num lugar de uma segurança que nós temos um sacerdote na glória. Se você, ouvindo essa palavra, ouvindo esse podcast, se encontrou nesse lugar de entender que as suas ações têm consequências sobre os seus entes queridos, sobre a sua família, sobre o lugar que você trabalha, as decisões que você tem tomado, a influência sobre as pessoas que você tem atingido nesse tempo, tem entrado nesse lugar, cara, se você se arrependeu, se você se encontra nesse estado de 1 Crônicas 21:8, ó Deus, cometi um terrível pecado, por saber que isso vai influenciar outras pessoas, vai influenciar outras vidas além da sua, que foi a vida que, com certeza, você já premeditou e já tinha entendido o quão ruim isso ia ser para você. Mas nesse momento eu queria te convidar a meditar durante a semana, durante o restante de semana que a gente ainda tem. Provavelmente esse episódio está saindo na quarta, então durante o restante de semana que a gente ainda tem, eu queria te convidar a descansar e repousar o seu coração sobre essa palavra. Se você está nesse lugar de verdadeiramente se arrepender, confia que você tem um sacerdote na glória, que está oferecendo e esperando por ti, está esperando por um arrependimento genuíno para que ele possa ser tratado. O Senhor não só mandou, eu acredito, né, mano? Você vou corrigir, por favor, se eu estiver errado aqui. Mas eu acredito que o Senhor não só mandou o juízo dele sobre aquela decisão de Davi, porque ele queria que Davi fosse culpado, e que o Senhor é um Deus carrasco, e que eu vou matar gente e tudo mais. Mas porque o Senhor tinha algo para tratar ali naquele lugar. Talvez quem tá nos ouvindo aqui, talvez eu, os meus primos costumam dizer que a boca mais próxima do meu ouvido é o meu, né? E eu digo isso com muita confiança, mano. Se a gente se encontra nessa situação, nesse local, nesse momento, que o melhor lugar para estar é nesse lugar de se render ao Senhor. Eu acredito muito que o que faz com que Davi seja alguém segundo o coração do Senhor é esse lugar de descobrir a todo momento, esse lugar de se quebrantar diante dos seus erros. O pastor Fernando falou disso ontem, mano, e eu acho que é algo... É o cara que descobriu a graça antes da graça estar disponível como conceito, pelo menos, né? E... Você quer comentar? Comenta aí. Davi, ele descobriu a graça do Senhor, né? Ele teve esse acesso. E quando Deus trouxe juízo sobre Israel, ele não queria, que nem você falou, trazer culpa sobre Davi, mas queria trazer Davi para o lugar da onde ele não deveria ter saído. E esse é o objetivo de Deus. Deus quer trazer a gente de volta para um lugar onde a gente nunca deveria ter saído. Todas as vezes que eu comento, todas as vezes que eu falo sobre Bíblia com os amigos e etc., eu falo sobre o plano redentivo do Senhor. E o plano redentivo do Senhor é colocar o homem no lugar onde ele nunca deveria ter saído. Então, Deus colocou o coração de Davi no lugar de volta. No lugar de contrição, no lugar de quebrantamento. Davi estava num lugar de dureza de coração. E Deus não queria um coração duro. Deus queria um coração contrito e quebrantado. Porque Davi, no Salmo 51, lá no versículo 17, vai dizer que Deus não se agrada de sacrifícios. Senão Davi oferecia. E Davi realmente oferecia, porque a lei determinava. Mas Deus se agradava de um coração contrito e quebrantado. Um coração contrito e quebrantado é um coração que está no lugar certo. Eu não preciso me achegar santo e limpo diante do Senhor. Porque eu sou pobre. A minha natureza é caída diante do Senhor. Eu preciso me achegar com confiança de que o Senhor me santifica. Que o Senhor me limpa, o Senhor me purifica. Essa é a convicção, essa é a ousadia que nós temos que chegar diante do Senhor. Claro, toda vez nós vamos chegar lá como cão arrependido, cometendo o mesmo pecado, guardando o pecado de estimação. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que o Senhor, ele não espera que nós cheguemos a Ele santos, porque existe só um que é santo. O Senhor quer que nós nos acheguemos a Ele, porque quanto mais perto dEle, mais próximo de Jesus nós vamos estar e mais parecidos com Jesus nós vamos estar. Porque nós não somos aquilo que comemos, como dizem por aí, nós somos aquilo que contemplamos. Se eu passo mais tempo contemplando aquilo que me dá prazer,
eu vou me tornar aquilo. Agora, se eu me passo mais tempo contemplando o noivo, contemplando aquele que vem, com certeza eu vou me parecer um pouco mais com ele, todos os dias. Então é onde eu coloco meu coração no lugar certo. Quer saber? Eu tenho um termômetro muito legal, meu próprio, que durante esse tempo que eu tenho de convertido, eu começo a identificar algumas deturpações do meu caráter, assim, que eu falo, mano, eu tô muito tempo sem ler uma palavra. Eu tô muito tempo sem orar. Eu tô muito tempo sem fazer um devocional. Porque eu começo a sentir e falo assim, eu tô achando que o velho homem tá nadando de braçada e tá vindo me pegar. Então eu preciso voltar pra fonte e eu preciso me alimentar de novo, eu preciso nadar de novo nessa fonte. E não só ir lá quando eu estou precisando, mas continuamente visitar esse lugar para que as correntezas do rio de Cristo levem o velho homem para lá e deixem ele bem longe de mim, sabe? Então é colocar o meu coração no lugar certo. É separar, sim, uma hora do dia. É ter esse tempo. Apesar de toda essa correria, eu tenho me colocado em xeque todas as vezes por conta disso. Mas nosso coração precisa estar no lugar certo. Então, se nós somos tentados, se nós somos testados pelo Senhor, provados pelo Senhor, com a permissão do Senhor, não pelo Senhor, mas intentados por Satanás, provados por Satanás, por permissão do Senhor, é porque o Senhor quer o nosso coração no lugar certo. E aí, quando nós somos tentados, e nós somos reprovados, o Espírito Santo fala assim, você ainda precisa melhorar nisso. Você precisa voltar para o lugar. Você precisa se esforçar um pouco mais aqui. E assim, não precisamos ficar com medo de Satanás. Isso é muito bom, não precisamos ficar com medo de Satanás. Martinho Lutero, ele vai dizer que Satanás é um cachorrinho na coleira de Deus. Então nós falamos que o diabo, ele é o diabo de Deus. Por quê? O Satanás não faz nada sem a permissão do Senhor. Então nós não precisamos ter medo. E dentro desse não medo, nós devemos nos achegar com convicção e ousadia diante do Senhor. Porque nós não temos medo de Satanás. Mas nós temos uma alegria, uma convicção de que Deus nos espera, que Deus nos recebe sempre que nos achegamos a Ele. Uau. Que na verdade o desejo dele é esse, né? Cara, acho que até... Eu tô terminando, calma aí. Acho que até um aspecto disso que você falou, tipo, estar cego, pobre nu. É só ir nesse lugar comprar ouro quando a gente acha que precisa. Uhum. Né? E não sabendo todo dia que a gente precisa disso todo dia. Exatamente. É isso, meu amiguinho. Vamos orar, abençoar a vida dos nossos irmãos que estão ouvindo. Abençoar as nossas próprias vidas, porque eu acho que, de novo, a boca mais perto dos nossos ouvidos é a nossa. E aí eu vou, como a gente tá fazendo esse episódio aqui em par, hoje, convidar você a orar 50 centavos, ora 50 centavos e a gente entrega o episódio. É isso? Entrega R$1. Fica à vontade, meu lindo. Senhor Jesus, Pai, nós queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti. Queremos, Espírito Santo, derramar o nosso coração diante do Senhor. Somos tão fracos, Senhor, somos tão pequenos, somos tão miseráveis, Senhor, somos tão pobres, cegos e nus diante de Ti. Vende pra gente, Senhor, ouro purificado pelo fogo, para que nós possamos ser ricos de verdade. Vende também, Senhor, as Tuas roupas, Pai, roupas de linho branco e fino, para que nós possamos cobrir a vergonha da nossa nudez. Pai, vende colírio, para que nós possamos pingar nos nossos olhos e voltemos a enxergar as verdades do Evangelho, as verdades, Senhor, escritas na Tua palavra. Pai, que nosso coração, Senhor, ele seja aberto, Pai, para que o Teu fundamento seja colocado em nós, para que a Tua fundação, Senhor, para que os Teus alicerces, eles sejam colocados em nós, Pai, e que nós não venhamos nos abalar, Senhor Jesus, que nós venhamos nos achegar com confiança, que nós venhamos, Pai, chegar com ousadia diante do trono da graça, que nós não venhamos temer o mal, mas que nós venhamos olhar para Cristo e saber que nós temos um Pai amoroso, um Pai justo, Senhor, um Pai fiel, um Pai leal, Pai, que no nome de Jesus está sempre disposto a nos ajudar, a nos manter firmes na caminhada, Senhor. Pai, não só pela minha vida, pela vida do Vinícius, mas eu peço pela vida de todos que estão ouvindo, estão assistindo esse podcast, Pai. Nós somos tão pequenos, Senhor. Nós dependemos do Senhor, a Tua palavra nos diz que sem Ti nada podemos fazer.
Eu te agradeço, Espírito Santo. Eu louvo o seu santo nome. Eu entrego nossas vidas nas suas mãos. Em nome de Jesus, Pai. Espírito Santo, eu quero entrar em concordância com tudo que o Café já disse, mas pedir para o Senhor que nos dê de beber da água da fonte. Amém. Espírito Santo, eu entendo que existem sedes nos nossos corações que nos levam para lugares de orgulho, que nos leva para lugar de avareza, que nos leva para lugar, Senhor, de depredação sexual, Senhor. Nos ajuda, Pai, a beber da água para que nós nunca mais tenhamos sede. Beber da água da vida, Senhor, para que nós sejamos completamente supridos nas nossas necessidades. Amém, Senhor. Espírito Santo. Para que a gente seja completamente suprido, para que o nosso interior seja completamente teu. Nós queremos nos achegar a Ti com confiança e beber dessa água. Beber do Teu rio, beber do rio que flui do trono da graça. Beber do rio do Senhor, para ter as nossas sedes sanadas, Senhor. Para nunca mais termos sedes e ter que olhar para o mundo e dizer, não, eu quero aquilo ali. E por conta disso, influenciar as pessoas que estão ao nosso redor a cair junto conosco, Senhor. Jesus. Nós queremos beber dessa água. Nós queremos beber dessa água porque nós sabemos que nós nos encontramos como a mulher samaritana nesse momento. Muitas vezes aquilo que nós temos, e como uma analogia aqui, mas os 4 maridos que já passaram pelas nossas mãos não são nossos, Senhor. E nós estamos destruindo a vida de todas essas pessoas, Senhor. Jesus. Sacia as nossas sedes. Sacia as nossas sedes em Ti, Espírito Santo. Amém. Sacia nossas sedes em Ti e nunca mais teremos sede de nada. Nos dá de beber da água da vida e nunca mais voltaremos em outros poços para buscar de outras fontes que não sejam, Amém. Senhor. Confirma essa verdade no coração dos meus irmãos, Pai. Amém. É o que eu te peço em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. É isso, família. Muito obrigado por você que está acompanhando aqui a gente mais uma semana. Se você acredita que esse conteúdo tem sido abençoador para a sua vida, que pode ser abençoador para a vida de outras pessoas, não deixe de compartilhar com essas pessoas, não deixe de compartilhar com irmãos aqui da nossa comunidade que você sabe que não está assistindo. E eu vou repetir a frase dali, muitas vezes a gente compartilha coisas que são tão irrelevantes, por que não compartilhar o conteúdo da sua própria comunidade? É verdade. Obrigado por você que ficou até aqui, Deus abençoe e até a semana que vem. Até mais, tchau!